Irmãos, são 18 horas e 10 minutos. Nós estamos aqui iniciando o nosso estudo dessa sexta-feira e hoje, mais uma vez, nós vamos estudar a história do povo hebreu, né? Então, nós estamos já passando da fase das pragas do Egito, chegamos até o Mar Vermelho e agora nós vamos ver como se comportam esses nossos companheiros, né? Esse grupo que está saindo do deserto e chega ali aquele momento crucial, que é o momento em que eles vão buscar a sua liberdade, porque eles passaram 430 anos, mais ou menos, como prisioneiros, como escravos, né, no Egito. E agora eles alcançaram a liberdade. Então, na aula passada, nós vimos como foi a caminhada até o Mar Vermelho, né? Essa caminhada até o mar. Agora nós vamos ver como será a caminhada deles após a travessia do Mar Vermelho. Então, nós vamos iniciar agora o nosso estudo. Eu vou partilhar aqui o ecrã. Guardamos um minutinho aí. Eu vou pedir só... Carmen, você, por favor, vai registrando o número de participantes, por favor, porque eu aqui não tenho condições. Atualmente parece que são 15. Aí no final você me traz esse número, tá? Então vamos lá. Nós estamos aqui na nossa aula 17, resumo da história do povo hebreu. Então vamos lá. Hoje nós estamos efetivamente entrando no livro do Êxodo, que é o livro que conta, é o segundo livro que diz o povo hebreu foi escrito por Moisés, a partir da saída do Egito, né? Que o primeiro livro é o livro de Gênesis, o segundo é o livro de Êxodo, o terceiro é o livro do Levítico, o quarto é o livro de Números e o último é o livro de Deuteronômio. Então, nós estamos no segundo livro, que é o livro do Êxodo, que conta a história da trajetória desse povo hebreu. Vamos ver aqui, Êxodo. A palavra Êxodo vem também do grego e significa saída, partida. Este título também vem da Septuaginta, que é um outro livro, né? E é muito adequado ao livro, pois ele trata da saída do povo hebreu da terra do Egito após 430 anos de escravidão naquela terra. Está lá em Atos, capítulo 7, versículo 6, né? O livro revela como foi a chamada de Moisés, o grande legislador de Israel, que conduziu o povo na peregrinação até a terra da promessa, Canaã, mas que acabou ele próprio, o Moisés, não entrando lá. Ele não entrou na terra prometida. Como também a primeira geração daqueles israelitas saídos do Egito. Então, toda aquela primeira geração que saiu do Egito, essa primeira geração ela não entra na terra prometida. E nós vamos depois estudar o porquê. O livro de Êxodo pode ser dividido em 3 grandes seções. São elas, do capítulo 1 ao 12, que trata da opressão de Israel no Egito. Conta todo o período de escravidão. Do capítulo 13 ao 19, que relata como foi a libertação do povo de Israel por Deus da nação egípcia. E do capítulo 20 até o capítulo 40, que trata da promulgação da lei no Monte Sinai. Então, essa é a história do povo hebreu
na visão do povo de Israel. Tá? A pessoa vai dizer, mas os livros de história, os livros da academia não narram dessa forma. Mas nós não estamos contando essa história a partir da academia. Nós estamos contando essa história a partir da visão do povo hebreu, para que a gente conheça a cultura desse povo e como esse povo conta, narra, vive essa história, para que a gente possa compreender mais tarde toda a passagem de Jesus na Terra, seus ensinos, como ele foi recebido, o que aconteceu com ele, como é que essa lei era encarada. Então, a gente tem que conhecer a visão dos hebreus de toda essa história, como eles guardavam essa história, como essa história era passada inicialmente através da tradição oral, e só mais tarde ela vai ser escrita, e como ela é encarada ainda hoje. Então, esse é o objetivo do nosso estudo, é ter esse conhecimento da visão hebraica, da sua própria cultura, das suas próprias leis, da sua própria história. Aqui nós vamos começar tendo uma visão de como era o mundo e em que local desse planisfério nós vamos encontrar esse povo, essa terra. Então, nós temos aqui os 6 continentes. Temos a América, que é o nosso continente, dividido em 3 partes, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, mas o nome do continente é América. Apesar de ser dividido em 3 partes, ele é um continente só, América. Temos a África, onde a nossa história se desenvolve. Temos a Europa, temos a Ásia, a Oceania e a Antártica. Então, esses são os continentes que formam o nosso mundo, né? Então, a gente está vendo aqui o continente. Temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Antártico e os mares também, que não estão contemplados nesse mapa, mas nós sabemos que existem vários mares também. Então, esses são os 6 continentes. E o continente que nós vamos tratar, esse continente que está praticamente no centro, é o continente africano. Então, vamos conhecer um pouquinho mais dos aspectos geográficos do mundo. Você sabe onde fica o Egito? O Egito, aqui no mapinha, eu coloquei lá nessa bolinha aqui, né? Está situado no nordeste do continente africano. Né? É o nordeste, é o norte puxando aí um ladinho para o leste, né? O nordeste. Então, o Egito está situado no continente africano, em meio a 2 imensos desertos, o da Líbia e o da Arábia. Então, ele está incrustado, tá? Em meio a 2 grandes desertos. Ele é ladeado por 2 grandes desertos. Ele fica no nordeste do continente africano e cercado por 2 grandes desertos. O deserto da Arábia, que fica do lado direito, e o deserto da Líbia, que fica do lado esquerdo. E aqui nós mostramos aí, né, o continente africano. Olha quantos países formam esse continente africano. Temos aí, né, vizinhos ao Egito, a Líbia, do lado esquerdo. Por isso que ele é cercado por 2 grandes desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia. A Líbia ficando também na África, né? Então, nós temos aí, ó, a setinha mostrando aonde fica o Egito, no nordeste da África. E tem uma bolinha vermelha, é a cidade do Cairo. Então, nós estamos vendo aqui o continente africano. Aqui, num aspecto mais próximo, né, nós temos aqui embaixo
novamente o continente africano, esse quadrinho vermelho aqui é mostrando o Egito. No mapa maior, nós temos aqui a Arábia Saudita, temos que na Arábia é o deserto árabe, né? Do lado esquerdo a Líbia, com o seu deserto, e o Egito no meio, aqui no nordeste do continente africano, com a sua capital imponente. Nós vemos aí o rio Nilo atravessando todo esse país, até o Sudão, temos o Mar Vermelho, de importantíssimo para a nossa história, temos o Canal de Suez e a Península do Sinai. Então, aqui é nessa região, nessa área do mundo, que vai se desenrolar essa história que nós estamos contando. Lá ao norte, bem a nordeste mesmo, nós temos Israel e a Jordânia, países, né, muito famosos e que vão fazer parte de toda essa história. E acima o mar Mediterrâneo, muito importante a época de Jesus e em outras épocas que essa história dos hebreus se desenrola. Aqui uma outra visão, né? Nós temos aqui, eu botei uma setinha azul na posição vertical, indicando passagem do Mar Vermelho. E tem uma outra de forma horizontal aqui, ó, embaixo de Fiairote. É justamente nessa passagem aqui, logo abaixo de Fiairote, onde está a nossa seta horizontal, encontrando aqui com a seta vertical, que dizem os hebreus, a história, onde eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, nós podemos perceber pelo mapa que seria uma parte mais estreita do Mar Vermelho, né? Então, seria aqui a famosa passagem. Saídos do Egito, eles saíram da cidade de Ramsés, eles vão atravessar nessa área aqui, onde está a seta horizontal, fazer essa passagem para atravessar essa península do Sinai, onde tem um grande deserto, fazer toda essa travessia até chegar a Canaã, a terra prometida. E como nós vimos, a primeira geração que saiu do Egito não chegou a entrar na terra prometida. Dizem os historiadores, né, dizem os religiosos hebreus, que eles levaram 40 anos caminhando no meio dessa península do Sinai até chegar às portas da terra prometida, né? Tudo isso a gente vai estudar futuramente. O êxodo do Egito. Como é que essa saída desse Egito se processou? Nós vamos conhecer um pouquinho mais agora. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 18, diz assim: Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, depois que eles atravessaram, onde está escrito aqui em vermelho, ó, no mapa, deserto do Mar Vermelho, Êxodo 13, capítulo 13, versículo 18, Península do Sinai. Então, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E bem armados, isso é muito interessante. Eu até pensei que era um erro da minha Bíblia, mas não, eu fui na Bíblia de Jerusalém e está lá bem claro. E bem armados. Não é armados de comida, não. Armados mesmo de armas. Armas de combate. Armas para matar. Né? Então, na Bíblia diz que foi o Deus, que nós já falamos sobre isso, esse Deus Yahvé, né? Esse Deus antropomórfico, que não é o Deus Pai Criador, mas é aquele espírito que era o responsável por esse povo, que indica, que recomenda que eles saiam do Egito bem armados. É lógico, vamos fazer uma ressalva aqui, que eles não estavam tão bem armados como os outros povos do deserto, que já tinham toda uma estrutura militar. Não é? Porque esses povos já tinham um exército, já tinham uma estrutura, já travavam batalhas há muito tempo. Eles estão saindo de 400 anos de escravidão. Então, as armas não são as mesmas.
tão poderosas quanto as armas dos outros povos, mas são armas mortais, lanças, arcos, flechas e outros, né? Então, é interessante que está lá na Bíblia, eles saem bem armados. Alguém conseguiria pensar de forma muito lúcida que Deus, Pai Criador, o nosso Deus maior, tivesse que fazer essa recomendação ao povo? Olha, vocês vão sair daqui, mas não esqueçam de levar suas lanças, suas flechas, seus arcos para matarem os seus irmãos, meus filhos também. Então, esse tipo de expressão na Bíblia já nos deixa muito clara a ideia do Deus antropomórfico, o Deus que os homens dão características humanas. Porque o Deus, Moisés colocou lá, sendo ele que escreveu o livro, né? Acreditando nisso. Deus falou para a gente levar nossas armas, e elas bem amoladinhas, né? Então, e bem armados. Então, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e bem armados, os filhos de Israel saíram da terra do Egito. No livro de Números, diz assim: no 15º dia do primeiro mês, partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa, logo após a Páscoa. A Páscoa é quando os filhos primogênitos dos egípcios morreram. Lembra que eles marcaram as paredes com sangue do cordeiro? Então, ali foi a noite de Páscoa. Eles partiram no dia seguinte, né? No 15º dia do primeiro mês, partiram de Rameses. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios. Repare essa expressão. Partiram com a mão levantada à vista de todos os egípcios. Não era aquela mão levantada de adeus, amor, eu vou partir, adeus, meus queridos irmãos, estou indo embora. Não. A mão levantada mostrando a sua força. Era aquela mão levantada que dizia assim: tá vendo o que meu Deus fez com vocês? Vocês não têm como combatê-lo. Ele é mais poderoso. Então é a mão levantada, né? À vista de todos os egípcios, para que eles os reconhecessem como um povo pertencente ao adorador de um Deus muito poderoso, que fez chorar todo o povo do Egito com a morte dos primogênitos da última praga, né? Então a gente percebe aí que o que não tem aí é humildade. Então nós temos aqui no mapa, à esquerda, em branquinho clarinho, o Egito, atravessando o Mar Vermelho, temos o deserto, né? A Península do Sinai, mais à direita, a Arábia Saudita, e a cidade Rameses, na realidade Ramsés, de onde eles saíram. Isso aqui é muito interessante ver essas duas citações. No livro de Êxodo, falando que eles saíram bem armados, e no livro de Números, dizendo que é o penúltimo livro, que eles partiram com a mão levantada, à vista de todos os egípcios, para que todos vissem a partida deles. Mas aqui tem uma questão que é interessante a gente analisar. Eu numerei o mapa de tal forma para que a gente possa seguir essa numeração nos nossos comentários. Vamos procurar bem ao norte o número 1. Está lá. Número 1. Tem uma seta apontando para a região de Baal-Zephon. E aí tem a seguinte pergunta: por que Deus, o Espírito que se apresentou como Deus para os hebreus, não levou o seu povo por aqui? Reparem uma coisa, eu voltei a sair aqui do mapa um instantinho. Reparem uma coisa, se vocês seguirem essa seta vermelha, que está sendo apontada pela seta azul que sai do número 1, se você, novamente, é que eu estou com aqui, se vocês seguirem essa seta, vocês vão ver que ela vai passando por Baal-Zephon, vai subir e chega em casa. Aí você diz assim: nossa, que caminho curto! Curtíssimo esse caminho, né? Saindo de Baal-Zephon, vai seguindo, contornando ali o mar Mediterrâneo, rapidamente chegam em Gaza. Uma viagem bem rápida. Mas aí tem a pergunta: por
que Deus não levou o seu povo por aqui? Vamos procurar o número 2. Tem uma seta azul perto do número 2, apontando uma nova rota que vai descendo. Você vai ver que essa rota vai descendo, passando ali pelo Golfo de Suez. E está escrito assim ao lado do número 2. Por que Deus traz o seu povo para um lugar sem água, sem alimento, sem vegetação? Qual seria o plano de Deus? Será que o plano de Deus seria torturar esse povo? Porque lá ao norte, junto ao número 1, tem um caminho rapidinho. E Deus faz o povo caminhar por esse deserto terrível, pela península do Sinai, um lugar que não tem as mínimas condições de vida, sem alimento, sem água. Tanto era difícil a alimentação e a água, que aqui nesse trajeto você tem uma, né? Vou até avançar um pouquinho para o número 5. Deus envia o maná. Deus precisou alimentar o povo que não tinha comida para o povo. Não tinha comida para esse povo, né? Então Deus precisa até mandar, eu pulei aqui para o número 5, mandar comida para esse povo, que a coisa estava esquisita. Moisés bate com seu cajado numa pedra para jorrar água, para alimentar, matar a sede do povo, porque também não tinha água. Então, por que esse Deus, em vez de ir lá pelo norte até Gaza, ele resolve fazer o povo atravessar esse deserto terrível? Vamos olhar o número 3 agora, perto do nome Egito. Imagina uma nação de escravos, ex-escravos, né? Passaram 400 anos na escravidão, saindo de uma região para outra. E aí esse povo, no deserto, vai se deparar com outro povo, outra nação, que domina o poderio bélico. As consequências seriam desastrosas, tá na cara? Porque apesar deles terem algum tipo de armamento, eles não tinham experiência de batalha. Então esse Deus aqui já deixa a gente pensar com a cabeça quente. Em vez de fazer o caminho mais curto, ele faz o caminho mais longo, atravessando por um deserto terrível, sem comida, sem água, sem vegetação, sem segurança, ainda com o risco de enfrentar povos guerreiros. Por que esse Deus faz isso? Agora vamos dar uma olhada no número 4, está lá pé de Edom. Deus preferiu levar o seu povo para uma situação mais difícil ainda, que pelo caminho dos filisteus. Lá, naquela setinha número 1, aquele caminho rapidinho, era o caminho que atravessava a terra dos filisteus, um povo altamente guerreiro, muito bem preparado militarmente, né? Então ele preferiu passar com esse povo pelo deserto do que ir pelo caminho curto, porque ao passar pelo caminho curto, eles teriam que enfrentar os filisteus. E eles eram um povo muito guerreiro. Mas o grande objetivo era, com o intuito único de ser glorificado por meio das suas maravilhas. Olha o Deus antropomórfico aqui. Então o povo hebreu conta que o objetivo de Deus, ao fazer o povo passar pelo deserto, naquela dureza, era para ser glorificado por meio das suas maravilhas. E a gente pode interpretar essa travessia de Goshen até aqui embaixo, perto de onde está o númerozinho, número 6, como uma travessia muito difícil, né? Lembra que numa das primeiras aulas nós falamos sobre o deserto? Como podemos atravessar o deserto? O deserto representa as nossas dificuldades, né? A nossa vida, os obstáculos que temos que enfrentar. Então, muitas vezes Deus nos faz atravessar por esse deserto, enfrentando grandes batalhas, para que a gente cresça, para que a gente se torne realmente espíritos mais fortes. Mas, na visão dos hebreus, era para autopromoção do próprio Deus, para que ele fosse glorificado por meio das suas maravilhas, como se Deus precisasse disso, né? E lá, no número 5, mostra que na travessia desse deserto era tão dura que o povo estava morrendo de fome e Deus dá o maná. É o pão que cai do céu, né? Nós vamos depois estudar sobre esse maná. E
Moisés também dá com um cajado na pedra para que dali saia água para alimentar. E como nós vimos, esse deserto que eles atravessam, eles vão encontrar também obstáculos. Eles vão encontrar o povo de Amaleque, são os amalequitas. A batalha contra os amalequitas começou em Refidim. Esse foi o primeiro povo a atacar os israelitas. Então, nós já vimos que nessa travessia várias batalhas aconteceram. Várias batalhas aconteceram. E os amalequitas foram os primeiros a atacá-los, tá? Após a sua saída do Egito, liderada por Moisés. Está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 16. E aí o Deus comanda, né, praticamente, dá as ordens e passa todo mundo a fio de espada. Então são lutas terríveis que os hebreus vão enfrentar nessa passagem desse deserto, representando as dificuldades que o espírito precisa enfrentar no seu caminho evolutivo, né? Então, muitas batalhas são necessárias e que é necessário que todos nós enfrentemos. E, às vezes, uma situação muito difícil, né? Aqui representada pela falta da água, pela falta do alimento, mas Deus não abandona ninguém. Então, de vez em quando, ele envia um maná, está lá em Êxodo 16, envia uma maná para que as pessoas se alimentem. E, muitas vezes, uma travessia dessa é preciso também ser feito com a pessoa precisa estar muito bem armada. Ah, mas aí vem a questão das armas. Lá na Bíblia, diz que o Senhor mandou que o povo saísse do Egito bem armado. Mas será que nós, quando vamos atravessar um deserto... por favor, alguém desliga aí o microfone? Quando nós vamos atravessar esse deserto, essas dificuldades, vamos enfrentar essas dificuldades na nossa vida, né? Nós somos espíritos imortais, estamos fazendo uma trajetória. Muitas vezes essa trajetória é feita no plano encarnado, outras vezes já como desencarnado. Mas será que nós, ao caminharmos, né, nós também não precisamos carregar algumas armas? Mas será que essas armas que nós temos que levar conosco, se é para cada um pensar, são essas armas que nós conhecemos? A pistola, a R15, a metralhadora, o arco, a flecha, a lança, a granada, a bomba. Será que são essas armas? Porque para enfrentar um território desconhecido, um território duro, e assim é, porque a cada reencarnação é um período desconhecido. Eu hoje estou vivendo essa reencarnação, mas eu não sei como será a minha próxima reencarnação. Então, é um território desconhecido, né? O meu futuro é um território desconhecido que eu vou atravessar. Mas eu tenho que carregar algum tipo de arma. Que tipo de arma será essa que o espírito precisa levar com ele para ter melhores condições de enfrentar, entre aspas, os adversários? O que você está falando é que eles já estavam desencarnados? Não, querida, eu estou falando... Não, porque, assim, deixa eu ver se... Eu estou fazendo porque quando a gente parou na aula passada, a gente parou exatamente na travessia. Exatamente. E aí alguns fugiram dessa travessia, não encararam o mar, porque no que eu entendi que esses que encararam o mar, que Moisés pediu ajuda a Deus, não tinha condição de atravessar, e alguns desencarnaram. Isso na minha cabeça, né? A história conta assim. Alguns não quiseram seguir com Moisés. Alguns não quiseram. Alguns voltaram para o Egito, se misturaram. Isso, voltaram. Os outros atravessaram o Mar Vermelho. Atravessaram Moisés, seu irmão Arão, todos aqueles, os outros, eles atravessaram. A história não conta que o mar abriu? Sim. Um caminho de terra se fez e eles atravessaram. Sim.
o Mar Vermelho e ainda diz assim, com o pé seco, atravessaram, chegaram no deserto. E no deserto foi passado a eles uma rota que eles tinham que seguir até chegar à terra de Canaã, que é a terra prometida por Deus Então, eu entendi tudo errado. a esse povo. Só que o que nós estamos tratando aqui é o seguinte, lembrando bem que isso é uma história fictícia, tá? Então, havia uma rota mais rápida para eles chegarem na terra prometida. E essa rota número 1. Tinha um povo ali muito bem armado, muito bem preparado militarmente, que eram os filisteus. Mas o Senhor não mandou que eles seguissem o caminho mais curto. O Senhor disse, não irão pelo caminho mais curto. Vocês seguirão a rota mais longa e mais difícil, que é atravessar o deserto quase de norte até sul. É um caminho... então eles atravessaram o mar. Sim, eles atravessaram o mar. Pode-se imaginar que foi a situação da maré baixa mesmo. Aí a gente não vai entrar nessa área, que a gente sabe que essa história é uma história fictícia, é uma história contada por Moisés para aquele povo que atravessou, para que eles pudessem, se encantar com o poder desse Deus. Então, esse Deus vai indicar a eles uma rota muito mais longa, muito mais dura, que a travessia praticamente de norte a sul do deserto. Um deserto muito duro. Lembra que eu falei que o Egito estava entre 2 desertos? O deserto da Líbia, que fica do lado esquerdo do Egito, e o deserto da Arábia, que fica depois do Mar Vermelho. Era uma terra muito dura, era um deserto puro. E eles vão atravessar esse deserto, esse povo, formado por mais de 10 mil pessoas, sem água, sem alimento, sem vegetação. Enfrentando ainda outros povos que vão atacá-los para roubar os bens que eles... Então, a pergunta Eu viajei. Por que Deus colocou esse povo realizando uma viagem, um trajeto tão difícil? E aí nós estamos fazendo uma analogia, nós estamos fazendo uma comparação com as nossas vidas espirituais. Muitas vezes, Deus nos convida a fazer uma travessia. A nossa vida evolutiva é uma caminhada, buscando a terra prometida, o paraíso, a evolução, o progresso. E para fazer essa viagem, nós temos muitas vezes que enfrentar desertos. Estudamos isso lá nas primeiras aulas. Alguns desertos, alguns obstáculos, temos que enfrentar perigos, batalhas. Mas, como está lá em Êxodo, Deus pediu ao povo que saísse do Egito bem armado. E eles saíram com suas armas. E nós, aí eu estou fazendo a comparação, e nós, quando atravessamos esse deserto, quando fazemos essa caminhada, essa viagem até a prometida, enfrentando o futuro, que é o desconhecido, nós também não precisamos estar bem armados? Agora, que tipo de armas serão essas que nós vamos levar? Serão essas armas de guerra? Ou serão outras armas que o Espírito precisa criar, que o Espírito precisa conquistar para ajudá-lo a enfrentar as batalhas e obstáculos? Vocês estão conseguindo... Nessa analogia que você está fazendo, você quer dizer que são várias encarnações, de que essas encarnações nós estamos nos preparando nesse deserto com as armas dessas encarnações. Sim, mas que armas? Eu pensei que já tinha todo mundo morrido na travessia. Essas armas é o conhecimento, é o evangelho, é a fraternidade, são as nossas virtudes. Sim. Então, são as armas do Espírito que nós vamos ter que levar para facilitar a nossa viagem. A cada momento, vamos dizer assim, a cada légua caminhada, a cada reencarnação, nós vamos conquistando novas armas que vão nos tornando mais poderosos.
Agora, E foi isso que aconteceu com eles. lembrando que essas armas não são as armas bélicas que o espírito precisa conquistar para se tornar mais poderoso, mais forte. E esse povo, a história é contada pelos hebreus, eles, com essas armas, eles vão enfrentar os adversários que vão atacá-los. Quem são nossos adversários? Nossos vícios, nosso desejo de facilidades, são os nossos piores adversários. São os filisteus, são os nossos filisteus, os nossos amalequitas, são os nossos vários inimigos que nós vamos enfrentar ao longo das nossas várias reencarnações. E nós vamos nos tornando cada vez mais fortes, né? Nos apropriando de melhores e mais potentes armas para enfrentar esses adversários e fazermos a tão sonhada travessia. Não é verdade? Então vamos seguir por aqui. Tá tudo bem? Tá todo mundo entendendo? A gente não pode se fixar no povo hebreu, no povo. A gente tem que se fixar na mensagem. Entenderam, gente? Então, essa travessia saindo lá de Goshen até aqui, o Sinai, onde eles vão encontrar o Monte Sinai, lembra? Os 10 mandamentos? É a travessia que o Espírito faz, atravessando o deserto, as suas dificuldades, enfrentando 1000 obstáculos, travando inúmeras batalhas, mas a cada período ele vai se armando melhor. Que armas são essas? São as nossas virtudes, não são essas armas bélicas. Então vamos seguir aqui. A saída do Egito, estou relembrando a aula passada. Ocupando a parte central do Êxodo está o episódio do Mar Vermelho. É o episódio central desse Êxodo, que se divide em mais de um sentido. Literalmente, as águas do mar são divididas. E, metaforicamente, a história dos israelitas também é dividida em duas partes. Antes, foi a história que nós contamos até agora. E depois do mar. Então, agora nós vamos conhecer a história depois do mar, depois da travessia, quando eles estão no deserto, enfrentando todas aquelas dificuldades e travando todas aquelas batalhas. Depois do mar. Agora, uma vez que eles tenham atravessado o mar, os israelitas teriam ultrapassado uma fronteira sem volta. Não dá mais para voltar. Quando o espírito chega a uma determinada posição, ele não pode voltar. Lembra o que aconteceu lá no Antigo Testamento? Eu não me lembro, acho que é no livro de Jó, que eles estavam, a cidade de Sodoma e Gomorra ia ser destruída, e um anjo fala para o Senhor assim: Senhor, o Senhor vai destruir essa cidade? E aí o Senhor diz: se vocês encontrarem homens de bem nessa cidade, eu não destruo. Aí ele pergunta, vai perguntando, aí ele pergunta: e se tiver só um homem de bem, o senhor destrói? Ele diz: eu salvo a cidade se tiver um homem de bem. Acontece que na cidade não tinha nenhum homem de bem. Mas aí um deles diz: se eu tenho uma família lá, tenho uma família, um casal com 3 filhas, são gente de bem. Então o senhor diz: vão até lá, retirem essa família. Quando essa família se retirar, eu mando fuzilar a cidade. E aí eles vão. Mas o anjo que vai buscar essa família, quando a família está saindo, ele diz para a família que ninguém olhe para trás. Sigam em frente e não olhem para trás, porque se vocês olharem para trás, algo terrível poderá acontecer. Então, quem está na caminhada, não pare e não olhe para trás. O que acontece? Quando começam os fogos caírem do céu, destruindo a cidade, a mulher, acho que era a mulher de Job, eu não me lembro bem, ela para e olha para trás. E aí ela vira uma estátua de sal. O olhar para trás é o famoso, entre aspas, sentir saudade da vidinha que levava. Da vidinha pequena que levava. Ligado às questões materiais, aos vícios, àquelas práticas não edificantes. Ela olha para trás, vira uma estátua de sal. Então,
Quando os israelitas atravessam o Mar Vermelho, eles tinham ultrapassado uma fronteira que sem volta. Não é necessário, não é possível, não se deve olhar para trás. Não se pode querer o espírito, depois que ele evolui, faz conquistas, ele não retrograda. É isso aí. Não tem aquela história que a vovó reencarnou com uma pombinha, a minha irmã reencarnou com uma serpente. O espírito não pode retrogradar. Conquista feita é conquista solidificada. Então, quando você faz uma conquista, você não a perde mais. Ela é sua. Então, o espírito, ele não degrada. Se ele realmente evoluiu, ele não degrada. Agora, acontece às vezes do espírito ter muito intelecto, a moral pequena. Aí esse cai. Esse cai. Cai mesmo. Perde o padrão social. Até aqui na vida de encarnado a gente não vê pessoas que estão num alto nível, né, aí, financeiro, e no outro dia perde tudo, porque a situação é difícil pra caramba. Vai pro banco 1, 2, 3, 4, 5. Mas por quê? Porque não tem conquista moral. Não tem conquista moral. Agora, quando o espírito faz a conquista moral, ele não olha para trás. Ele não olha para trás. Então, o povo israelita atravessou o rio. Aquele rio era uma fronteira sem volta. O povo estava agora em uma terra que a ninguém pertencia. Era o deserto. Eles estavam numa terra sem dono. Era o deserto. Né? E não é surpreendente, apesar de ser uma nova região para eles, e não é surpreendente que no deserto, uma terra que não pertencia ao homem, eles possam experimentar com claridade a soberania e o poder de Deus, porque esse deserto não pertence ao homem. Esse deserto está sendo representado aí pelo futuro, por todo o espaço que esse homem tem para caminhar e para evoluir. Ele não pode dizer, eu quero um lote disso aqui. Né? Então não pertence ao homem esse deserto. E nesse deserto ele vai experimentar com claridade a soberania e o poder de Deus. Israel se tornava assim, né, como dizem os hebreus, a primeira nação a ser governada diretamente por Deus. Então, eles têm Deus como seu grande governante. Eles vão seguir as ordens do Senhor, que tem nos seus líderes, seus representantes. Mas Deus é o seu grande governador. O Mar Vermelho se constitui em uma espécie de espaço liminar, uma fronteira entre dois domínios que, se cruzada, leva alguém a um novo modo de ser. No momento que você atravessa essa fronteira, saindo da terra da escravidão para a terra da liberdade, o espírito vai conquistar um novo modo de ser. Ele está em crescimento, em evolução. Nesse caso, a fronteira seria, então, o domínio do governo humano para o divino. Seria a passagem do governo humano para o divino, deixando de lado as questões materiais para agora começar a observar e a conquistar as coisas espirituais. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Se você vai servir a Mamon, você não pode servir a Deus. Então, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Não é verdade? Então, quando eu atravesso essa fronteira,
Eu deixo de servir a Mamon para servir ao Senhor. Eu deixo de lado as coisas materiais para começar a observar as coisas espirituais. É a fronteira, é o mar vermelho do espírito, é o espaço liminar, uma fronteira que eles atravessam entre esses dois domínios. A terra da escravidão, porque quando o homem está ligado às coisas materiais, muito preso às coisas materiais, ele é escravo dessas coisas materiais. E quando ele vai abrindo mão das coisas materiais, ele vai conquistando a sua liberdade. Então ele vai atravessando essa fronteira, tá? Que seria o domínio do governo humano para o governo divino. Mas o simbolismo do Mar Vermelho não termina aí. Ele se assemelha muito a uma antiga cerimônia que os hebreus praticavam, quando se fazia uma aliança. E nós falamos isso no início da história, da aliança com Noé, aliança com Adão, aliança com Abraão, aliança com Jacó, aliança com Isaac, lembra? Então, se fazia uma aliança. E o verbo principal que descreve o ato de fazer essa aliança é cortar. Quando se fazia uma aliança, você usava o verbo cortar para expressar essa aliança. Muito interessante isso. Então, o verbo principal que descreve o ato de fazer essa aliança é cortar. Nesse sentido, uma passagem crucial é a aliança que foi cortada, porque é a palavra que expressa a aliança entre Deus e Abraão. Então, ela está aqui, nós já estudamos ela, mas vamos ler. Promessa, aliança de Deus e a fé de Abraão. A aliança com Abraão preparava de longe um povo que seria o portador das promessas divinas de salvação. Abraão tinha mostrado sua fé obedecendo a Deus. Sua fé é um ato de pura confiança. Lembra da aula passada, quando nós estudamos? E estava lá escrito, é uma questão de fé. E o povo naquela época tinha uma fé bastante fragilizada, como nós vimos na aula passada, né? Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ou seja, esse ato de fé cancela as culpas que Abraão teria cometido com os outros homens e o faz agradável aos olhos de Deus. Deus quer então fazer uma aliança com Abraão. Entre os povos nômades, as alianças se baseavam, sobretudo, nos laços de sangue. Mas existiam também ritos especiais. Então, como eles usam o verbo cortar, então a aliança que foi... Se dizia assim, eu vou fazer como dizer assim, a aliança que foi cortada, foi cortada entre Deus e Abraão. A palavra cortar, cortada, não lembra um verbo, também outro verbo, extirpar? Não é? Extirpar. Quando as pessoas, vou extirpar o mal, vou cortar o mal, vou eliminar o mal. Então, cortar, extirpar, não lembra? É uma cisão. Então, quando eu vou fazer uma aliança com o Senhor, eu vou cortar. E o sangue, as alianças são sempre representadas pelo sangue, todo o mal que há em mim, para que eu possa estar junto do Senhor. Porque eu não posso estar impuro junto ao Senhor. Então, eles usam esse verbo cortar para representar essa aliança dos homens com o Senhor. Ele vai cortar, ele vai... Aqui ele diz, ó, esse ato de fé cancela as culpas que Abraão teria cometido como os outros homens. No momento que Abraão, no segundo parágrafo da caixinha aí, Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. Ou seja, esse ato de fé de Abraão cancela, corta, extirpa as culpas que Abraão teria cometido como os outros homens. No momento que ele faz essa aliança com o Senhor, todos os seus erros são cortados, eliminados. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor. E nessa aliança, nós nos comprometemos a cortar
cortar de nossa vida os vícios. É lógico que não é aquela coisa, a partir de hoje eu estou numa aliança com o Senhor, não tenho mais vida, está tudo resolvido. Não. Para que a gente possa cortar tudo isso da nossa vida, vai levar um bom tempo, né? Mas é o esforço que o Espírito está fazendo para se melhorar. Até que um dia ele poderá ter essa aliança total com o Senhor. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Quando o Espírito puder dizer isso, é porque ele já cortou tudo da vida dele. A aliança é total com o Senhor. E no Mar Vermelho, dividido ao meio, os israelitas passam entre as suas metades. As duas margens, o mar não se abre? O divino e o humano, em um tipo de confirmação da aliança entre Deus e Abraão. E eles passam também, ao atravessar o Mar Vermelho, de um domínio para outro. De serem servos de Faraó, para serem agora servos de Deus. Então, a separação. Aquele que atravessou o Mar Vermelho não pode olhar para trás. Ele não pode, depois de ter conquistado a liberdade em Deus, dizer, eu quero voltar a ser escravo do Faraó. Eu quero voltar às minhas práticas antigas. Então, o espírito ele passa do domínio de um domínio para outro. Antes ele era escravo da matéria. Ele servia a Mamon. Agora, ele é servo de Deus. E aí a gente lembra da palavra do Senhor. Eu vim para servir e não para ser servido. Cerimônia lava-pés. Eu vou lavar os pés dos meus apóstolos. E aí quando Pedro se insurge, não, jamais eu poderia, ele diz, você não poderá estar comigo se não me permitir fazer isso. Não é? Eu vim para servir e não para ser servido. Ele é o servo de Deus. Não é um servo de Faraó. E nós estamos fazendo esse esforço na nossa caminhada através dos desertos, do desconhecido, que são as gerações, as vidas futuras, para cortarmos de nosso espírito, né? Tudo que não é adequado, para que a gente possa realmente fazer aliança com o Senhor e nos colocarmos verdadeiramente como servos de Deus. Realmente, a analogia é fantástica. É maravilhosa a mensagem, não é? Mas vamos prosseguindo. A travessia do Mar Vermelho confirmou a aliança entre Deus e Abraão e também se constituiu em uma transferência de propriedade. Os israelitas são agora possessão eterna do Senhor, porque eles aceitam e reconhecem o Senhor como Deus, o verdadeiro Deus. Então, eles são agora possessão eterna do Senhor. Agora o povo entrou em novo território, tanto geograficamente como existencialmente falando. E qual o significado disso? Que diferença isto faria na vida do povo de Deus? Quem é o povo de Deus? Somos todos nós. A resposta não segue muita lógica normal deste mundo. Jesus já falou, meu reino não é deste mundo. Para entendermos, temos que examinar duas batalhas que foram travadas pelos hebreus. Uma ocorrida antes de atravessar o Mar Vermelho e outra depois do evento do mar. Antes do evento do mar, vai ter a última grande batalha contra os egípcios. O Senhor, aí Moisés, para animar o povo, o que ele falou? O Senhor pelejará por vós, quer dizer, batalhará por vós. E vós vos calareis e esperareis. O que Moisés está dizendo ao povo pode ser traduzido como: não façam nada, Deus fará tudo por nós. Lembra? No entendimento dele era isso. A batalha contra os egípcios, para ele, não foi um ato humano, foi divino. Para Moisés, o entendimento de Moisés naquela época era o quê? Que o homem não precisava enfrentar as suas batalhas no dia a dia. Deus resolvia tudo para ele. Esse era o entendimento de Moisés. Não façam nada, Deus fará tudo por nós.
Isso aconteceu porque foi a vontade do Senhor. A gente não fala isso? Isso aqui aconteceu. Meu filho, isso aqui é a vontade do Senhor. É o que a gente faz. Essa era a visão de Moisés. Então, para ele, a batalha contra os egípcios, a batalha contra os vícios, a batalha contra os nossos grandes adversários, é um ato divino. O sangue de Jesus lavou os nossos pecados. Já ouvimos isso, já? O sangue de Jesus lavou os nossos pecados. O Senhor perdoou todos os nossos pecados. O Senhor vai carregar nossa cruz. Essas frases que a gente usa. Era assim que ele pensava. Que essa batalha não era uma batalha humana. De lutar contra os meus. Não. Senhor, era como era visto, né? O cara estava morrendo, aí viu o padre da extremoção e disse assim: todos os seus pecados são perdoados. Aí dava a extremoção, mandava o cara rezar 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria, seus pecados, até hoje ainda, seus pecados são perdoados. Suas faltas são perdoadas. Jesus morreu por nossos pecados. Então, não é um ato humano, é um ato divino. Essa era a ideia. O Senhor resolve tudo para nós. Mas o Senhor, que não dorme em serviço, no versículo após que cita essa passagem de Moisés, é o Êxodo 14, versículo 1, o Senhor levanta o dedinho, diz assim, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Ele está dizendo que, opa, não é nada disso não. Não é nada disso não. Essa batalha é humana. Essa batalha é humana. Essa foi a grande batalha que os hebreus tiveram que travar antes do Mar Vermelho. A batalha contra o faraó, contra os egípcios. Entender que aquela batalha era individual. Cada um tem que travar a sua própria batalha. E não esperar pelo doutor Bezerra, pelo Jesus Gonçalves, pelo Aristides Silva, pela Ivone Pereira, pela Joana de Anjos, pelos meus guias, doutor, e outros mais. Resolve o problema para mim, porque eu vou ficar quietinha aqui. Depois o senhor só me diz, assim, está tudo resolvido, minha filha pode ir embora. Não. Essa é uma batalha que nós temos que travar. Então o Senhor deixou bem claro. Diz aos filhos de Israel que marchem, que caminhem, que travem as suas próprias batalhas. Amaleque é uma figura... Deixa eu voltar aqui rapidinho. Né? Aí nós vamos ter, né, agora a guerra contra Amaleque. Essa é a primeira batalha após o evento do mar. A batalha travada lá no meio do deserto, aquela trajetória difícil, contra os amalequitas. E eles estavam armados, mas os amalequitas estavam muito mais bem armados que eles, né? Então essa vai ser a grande batalha. Nós já vimos a batalha anterior, agora a outra batalha, que é travada após eles atravessarem o deserto. Guerra contra Amaleque. Amaleque é uma figura da Bíblia e da Torá. Foi o filho de Elifaz e da concubina Tímina, e neto do nosso Esaú. Lembra Esaú, Jacó? E Adá. A sua mãe era Orita, uma tribo de cujo território os descendentes de Esaú se apoderaram. Porque Esaú também travou batalhas, ele se apoderou de algumas tribos e eles casavam ali com as pessoas daquelas tribos. Então, na realidade, era tudo um povo só, né? Dentre os 3 principais grupos de amalequitas, os principais eram os que habitavam no Negueb, a península do Sinai. Agora, olha só que interessante. Sua dedicação maior dos amalequitas era a pilhagem, o saque e o furto. Atacavam os retardatários do êxodo, os mais fracos e afastados do grupo. Perceberam aqui? Podemos fazer aqui um link? Eles ficavam lá no deserto como ratos do deserto. O grupo passava, lembra que nós falamos que era um grupo de mais de 10 mil pessoas? Alguns iam na frente, outros iam no meio, mas tinha aqueles retardatários, aqueles que têm mais dificuldade para fazer as modificações, né? Tem aquele grupinho que vem atrás, com muito mais dificuldade, vem arrastando o pé. Esses são mais suscetíveis de serem atacados, porque eles não têm muita fé, firmeza, não estão ali com os outros que estão envolvidos no processo de transformação, estão lá atrás, né?
pedindo para o deserto terminar em mar para eles morrerem nadando? Ou nadando não, boiando, que para nadar você faz esforço. Boiando ali, só boiando, né? Então eles são os retardatários do deserto, do Êxodo. Esses retardatários são mais fracos, estão mais afastados do grupo, são as vítimas principais dos saqueadores. Todo mundo conseguiu fazer a ligação? Né? Retardatários ficam mais para trás, desprotegidos e viram alvo dos abutres. Então, são as grandes, entre aspas, vítimas dos amalequitas, né? Nesta luta, dessa batalha que vai se travar, porque eles vão atacar o grupão todo depois, vão se considerar, porque eles vão atacando o pessoal lá de trás, vão atacando. E aí eles vão se sentindo poderosos. Aí eles pensam que, nós temos possibilidade de atacar o grupo grande, vamos lá. Nessa luta, o milagre não dá, e é travada a guerra, né? Então, nesta luta, o milagre não se dá da forma usual, como no Egito. Que milagre? Lá no Egito teve as pragas, né? Teve o mar que se abriu e facilitou de certa forma. Aqui não. Aqui o milagre não vai se dar da forma usual como no Egito. O texto afirma categoricamente que os israelitas lutaram e venceram. Eles estavam bem armados. A única referência ao sobrenatural nessa batalha está no detalhe das mãos de Moisés. As mãos de Moisés vão participar dessa batalha. Mas uma coisa é bom a gente lembrar. Aqui o povo já está mais forte. Tanto que eles lutaram contra os amalequitas, os ratos do deserto, aqueles que vão se apoderando dos mais fracos, e venceram. Né? Então vamos ver essa questão. Como é que as mãos de Moisés entraram nesse processo? A tradição oral, por meio da Mishnah, que é um livro que contém as leis bíblicas, traz um comentário interessante e surpreendente sobre esta passagem. Quem puder anotar e tiver um tempinho, vai ler lá no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 13. É bem interessante. Mas eu fiz um resuminho. E lá no livro de Mishnah está escrito: e acontecia... A batalha está comendo solto lá no campo. Estão lutando. E Moisés está lá no alto do morro com mais 2 companheiros. 2, 3 companheiros. Ele também não tinha mais idade para entrar na batalha. Ele já estava com mais de 90 anos, era um homem muito idoso. E acontecia que quando Moisés, durante a batalha, levantava a sua mão, o povo de Israel prevalecia na batalha. Vencia a batalha. Conseguia destruir o opressor. Agora, foram as mãos de Moisés que lutaram e esmagaram o inimigo? A pergunta, obviamente que não. Mas tinha esse detalhe. A batalha estava ali terrível. E aí Moisés levanta as mãos. A gente pode ver pela cena. Os companheiros estão ao lado dele, ajudam ele a levantar os braços. Ele levanta as mãos. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, os israelitas começam a ter vitórias. E aí se perguntam, então a mão dele era mágica? Né? Será que é isso? O texto significa que, tão logo os israelitas tenham voltado seus pensamentos para o alto e sujeitado seus corações para o Pai, eles prevaleciam. Mas quando faziam de outra forma, eles perdiam. Então, quando Moisés batia as mãos para o alto, eles iam sendo vitoriosos nas batalhas. Quando Moisés abaixava os braços, eles começavam a perder a batalha. Então, na realidade, está querendo dizer o seguinte: as mãos levantadas representam olhar para o alto, né? Elevar o pensamento ao alto. E eu levo o pensamento ao alto para clamar ao Senhor. Ajuda, não é para que resolva os meus problemas, mas para que me dê, potencialize as minhas forças. E quando eu elevo o meu pensamento ao alto, eu estou, como Moisés, né, erguendo os braços.
Ele erguia os braços. Então, essa representação de erguer os braços vem de encontro a elevar o pensamento ao alto. Isso não é só levar o pensamento ao alto, mas sujeitar nossos corações para o Pai. E aí o Pai nos fortalece, não resolve nossos problemas, nos fortalece para que a gente possa continuar batalhando e vencendo. Porque se a gente baixar os olhos para a terra, a gente começa a perder a batalha, a gente começa a enfraquecer. Perceberam? Então é isso que a mão de Moisés entra aí nessa batalha. Ele erguia as mãos para o alto, o Senhor ajudava o povo dele e o povo travava a batalha e vencia. Quando ele baixava as mãos, representa nosso olhar para o chão, vem a fraqueza, vem a derrota. Com esta afirmação, a Mishnah nos ensina que nesta guerra Deus fez a diferença. Não pelo exterior, no campo de batalha, mas no campo interior, dentro de cada um dos filhos de Jacó. Nós somos os filhos de Jacó. Todos nós somos os filhos de Jacó. Não é? Lembra que nós já estudamos isso? Não são apenas os hebreus de raiz, mas todo filho de Jacó é todo aquele que aceita a palavra do Senhor. Aquele que vê Jesus como mestre, porque Jesus é da linhagem de Jacó. Aquele que aceita Jesus como seu mestre e segue as leis do Senhor é filho de Jacó. Então, quando nós elevamos nosso pensamento ao alto, como Moisés fez erguendo as mãos para o alto, nós nos fortalecemos para enfrentar a grande batalha, para atravessar o deserto, enfrentando os obstáculos e os adversários. Mas não porque o Senhor vai nos deixar mais poderosos, vai nos dar armas para enfrentar o inimigo. Não. Ele nos fortalece no campo interior, é uma batalha individual. Né? No campo interior, dentro de cada um dos filhos de Jacó. As mãos de Moisés apontavam para o alto. Elas direcionavam o olhar e os pensamentos do povo de Deus para o céu. Isto deu a eles força e coragem, esperança e fé para derrotar o inimigo. Quem é o inimigo? É o vizinho? É o povo da outra nação? Não, são nossos vícios, a nossa ociosidade, a nossa preguiça, o nosso desânimo, a nossa falta de esperança, a nossa falta de fé. Esse é o grande inimigo. Então, temos que manter o nosso olhar e os nossos pensamentos para o alto, para aurir forças, coragem, esperança, para derrotar o grande inimigo que nos derruba e faz com que a gente bata o rosto contra a areia do deserto. Este episódio dessa batalha contra os malaquitas tem um simbolismo que é muitas vezes necessário olhar para cima, né? Ele traz esse simbolismo, olhar para cima, para se vencer batalhas, pois o nosso socorro vem do alto. Então, para receber o socorro do alto, é preciso olhar para cima, para pedir o socorro. Foi isso que Jesus nos ensinou. Pede ao Pai que Ele ajuda. Então, lá nos Salmos, capítulo 121, item 1, diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, os montes estão no alto, né? Sobe. Não existe monte, montanha baixinha. Então, elevo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, essa batalha ela tem simbolismo. Olhar para cima e não para baixo, para se vencer batalhas. Porque o nosso socorro sempre vem do alto. E para a gente encerrar, eu trouxe aqui uma mensagem, né, do nosso companheiro Francisco de Assis. Ele diz assim: confia e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão, apenas
por haver acreditado nas existências da luz, atravessando o Mar Vermelho. Ela, sempre a luz, esteve presente. Era só abrir os olhos e olhar para o alto, né? Era só abrir os olhos. Então, confie e vai em teu caminho de paz. Nada é mais gratificante que ver alguém submergindo da escuridão apenas por haver acreditado na existência da luz. A luz vem de cima. Ela sempre esteve presente. Era só abrir os olhos. São Francisco de Assis. Então, meus amigos, essa mensagem é belíssima, não é? Percebam quanta lição a gente consegue tirar dessas histórias que os hebreus nos deixaram, né? E às vezes a gente lê na Bíblia, a gente lê sobre essas histórias e a gente encara como, essa história do Antigo Testamento, isso é muita bobagem, essa história... Mas olha quanto ensinamento! Alguns de nós deveríamos usar aquele pescoço, aquela trave aqui, que foi obrigada a gente ficar assim, para a gente parar de olhar para baixo, né? Porque às vezes a gente passa parte da nossa vida tanto tempo olhando para baixo, né? Então a gente devia arrumar uma madeira, amarrar no pescoço, botar aqui o negócio para obrigar a gente a ficar olhando para cima, porque o socorro vem do alto. E Moisés, com seus braços, com suas mãos erguidas durante a batalha, lá do alto do morro, ele sinalizava para o povo: olhem para cima e peça ao Senhor que socorro vem. E aí nós vamos vencendo a batalha. Agora, quando Moisés cansava e abaixava a mão, o povo o que fazia? Já esquecia a lição e danava olhar para baixo. E aí começavam a perder a luta. Começavam a se tornar mais fracos. Aí o Moisés tinha que, de novo, levantar as mãos para ensinar. É a tarefa do profeta, não é? E o povo demora a entender. Então, e a gente tem que atravessar, todo mundo tem que sair da terra da escravidão. Todo mundo tem que atravessar o seu Mar Vermelho. Lembra que nós falamos na aula passada que a travessia era individual? Cada um ia fazendo a sua travessia para alcançar o quê? A liberdade. Mas essa liberdade tem um certo preço. É a travessia do deserto. É enfrentando os obstáculos, as dificuldades, né? Certas durezas da vida, mas mantendo firme a sua fé. De vez em quando vai encontrar uns amalequitas aí, a batalha vai ser dura, mas se você manter o pensamento elevado ao alto, a batalha se torna mais fácil de ser vencida. E assim nós vamos. E muito interessante também, a imagem da travessia é a fronteira entre o mundo material e o mundo espiritual. Não é? Você faz a travessia, você deixa esse mundo material, você deixa a terra de Faraó e você entra no mundo divino. Mas, para entrar no mundo divino entrar, tudo bem, e conquistá-lo, eu estou Pai, o Pai está em mim, necessita de todos nós de muita luta, né? De muita luta, como Jesus nos ensinou. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Não, é muito bonito. Rose, é maravilhoso. Eu achei interessante a questão de não olhar para trás, você deixar o passado, deixar as coisas. Nossa, eu achei aquilo fantástico. Você tira do passado os ensinamentos. Sim. A palavra está dizendo... Vai em frente, não olhe para trás. Não olhe para trás, ficar preso lá do passado para quê? Preso. Aos apegos, né? Nossa, muito bonito, muito bonito. As mensagens muito, muito pertinentes, né? E a gente percebe uma coisa, que é um ensino imortal. Daqui a 100 anos,
nós poderíamos tirar lições imorredoras, fantásticas desse fato. E a gente olha sendo trazido. Não existe essa história de dizer está ultrapassado. Não. E é como você diz, a gente olha a história, lê, que a gente acha tão bobo, né? Aquilo tudo. E não mergulha na mensagem que está ali na cara da gente. A pessoa fica preso à letra, lembra? A letra. Jesus dizia, a letra mata, a letra mata. O espírito, que é a ideia, esse vivifica. A gente tem que pegar a ideia do texto. A ideia. O texto não, é aquela passagem. É o ensinamento. Passagem de Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, exatamente. Por que as parábolas são vivas até hoje? Porque nelas estão os ensinos mais profundos de Jesus. E tem gente que até hoje diz assim, a história do homem que saiu a semear, parábola é história para criancinha. Não! A cada momento que você se depara com uma parábola, você vai tirar um ensinamento. É imortal, são histórias imortais. Lembrando sempre que esses espíritos, a gente sabe que Moisés, será que existiu? Não sei. Ninguém tem prova que Moisés existiu. Mas o ensino, não importa se ele foi de carne ou osso, se ele não é isso que importa. Não importa se o faraó, a gente sabe que existiu, porque a pirâmide dele está lá e o corpo dele foi encontrado. Esse a gente sabe que existiu. Só não sabe se teve as 10 pragas, mas que o homem existiu, existiu. Que a pirâmide está em pé até hoje e o corpo dele está lá no Museu do Cairo. Escrito lá, Ramsés. Então, quanto a isso, a gente não vai discutir. Agora, se o personagem Moisés existiu ou não, isso não é importante. O importante é o ensino que a gente traz da mensagem. É isso que é o importante. Porque hoje a gente lê essa história e diz assim, isso aqui foi escrito hoje de manhã? Porque, olha, atualíssimo. Agora, quando a gente olha com aquela coisa quadradinha, você só vê como é que o mar vai abrir, um povo de mais de 10 mil pessoas vão passar, não dá. Mas aí você tem que entender o que é o Mar Vermelho. É a fronteira, é o território da divisão entre o homem, né, que serve a Mamon e o homem que serve a seu. Você vai estar passando por uma transformação. Né? É a transformação desse homem. É a travessia. Todos nós já não tivemos. Será que a gente não tem na nossa cabeça uma lembrança do dia que um fato que aconteceu que nos levou a atravessar o Mar Vermelho? Será que cada um de nós se lembra bem quando foi que aconteceu uma coisa na minha vida que eu atravessei o Mar Vermelho? Que eu deixei a terra de Faraó, a terra da escravidão, a terra ligada àquelas questões do dia a dia, do acordar, tomar café da manhã e trabalhar, voltar, jantar, dormir, e sábado, domingo, cair na paz, no lazer, porque eu tenho que descansar, porque, né, não sou de ferro. Não é? Isso é terra de Faraó. Mas você não quer dedicar alguns momentinhos ao Senhor? Não, esse negócio de igreja, religião é o ópio do povo. E tome no outro dia, entendeu? Balada e vamos lá e tá tudo assim. O negócio de Jesus, isso é besteira. Terra de Faraó. Mas aí acontece a terra de Faraó, fazendo uma comparação, é a estrada de Damasco. Quando Saulo cai do cavalo, não é? E atravessa o Mar Vermelho. Então, o Mar Vermelho, a estrada de Damasco, é isso aí. Bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? É tarefa de casa, cada um pensar quando foi meu Mar Vermelho ou minha estrada de Damasco. Muda é isso aí, meus amigos. Vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos e aí a gente volta para o nosso lar, capítulo 9. Estamos na segunda parte do capítulo 9, encerrando, que André Luiz também está lá na sua estrada, atravessando seu Mar Vermelho também, não é verdade? Ele está lá. 18 pessoas. 18 pessoas. Obrigado, cara. Na realidade, ele atravessou o Mar Vermelho. Agora ele está no deserto.
Beijo, Rose. Foi muito bom. Então tá, por meus favor, foi Para muito quem não bom vai estar mesmo. Minha conosco, primeira um beijo aula. no coração. Boa noite, um beijo. Para os que estão aí, vamos Excelente, ver daqui a pouquinho maravilhoso. a gente volta. Muito